O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou nesta quarta-feira uma nova versão da PEC da Segurança. O texto, que foi revisado, teve sugestões de governadores e representantes do próprio ministério e foi enviado à Casa Civil. Isabel Mega volta para cá e conta para a gente quem era contra esse texto anterior, como que foi a resistência, o que pressionou tanto o governo federal a fazer esses ajustes para ver se isso anda, né? Porque ainda tem toda uma nova etapa, tem que discutir no Congresso Nacional, não vai ser brincadeira não, né, Bel? Não vai, é um queijo e uma rapadura até a coisa de fato conseguir evoluir, se evoluir, Clarissa, porque quem era contra continua muito contra. A gente está falando dos parlamentares ali da bancada da bala, que é a bancada da segurança pública que representa esses setores, esses interesses no Congresso Nacional, e é uma bancada muito forte e que já teve uma recepção muito negativa em relação a essa proposta, né? A bancada da bala alega ali que a PEC vai ser derrotada no Congresso Nacional. Já parte desse princípio. Eu conversei ontem com o deputado Alberto Fraga, do PL aqui do Distrito Federal, que é o coordenador dessa bancada. Ele estava ali no momento de preparar uma manifestação que ainda vai sair de avaliação ponto a ponto dessa proposta, mas já soltando esse diagnóstico. Uma das principais críticas que eles traziam era a respeito da criação de uma superpolícia, né? Eles veem, assim, essas mudanças em relação à Polícia Rodoviária Federal e a gente vai detalhar aqui exatamente o que muda ponto a ponto dessa PEC. E aí eles argumentam, como é que o governo quer dar mais possibilidades ali de tarefas para a PRF com o efetivo atual, que é insuficiente? Vai ter gente para fiscalizar ferrovia, para fiscalizar a hidrovia, como o governo tá defendendo, até porque a PRF passaria a se chamar Polícia Viária Federal, né? Mudaria de nome para abraçar, portanto, mais esses modais. Então tem uma crítica muito forte ainda em relação a essa proposta, a recepção não é boa e sem esses parlamentares junto é difícil tocar essa discussão, porque é uma PEC, precisa de pelo menos 308 votos. Então, as resistências, digamos assim, elas não cessaram. Há uma possibilidade ali de que haja discussão, até porque antes a avaliação é de que a PEC era natimorta. E aí, quando eu devolvi isso, vocês acham que a PEC continua sendo natimorta, ainda está nessa categoria? O que me pontuaram é, olha, não mais, tanto é que eles mudaram porque eles perceberam isso, né? Vai ter discussão, mas a gente trabalha com o potencial da derrota, é o que afirma a bancada da bala no Congresso Nacional. Aí vocês estão vendo, Clarissa, o ponto a ponto, né, dessa PEC, para a gente explicar, trocar em miúdos aqui o que significa essa PEC da segurança, o que foi alterado. A ideia que o governo quis deixar muito bem claro, depois de tanta queixa, e que na avaliação do time do ministro Ricardo Lewandowski está desenhado, é que não vai ter ingerência nas polícias estaduais, essa era uma preocupação, é que não exclui competências dos estados. Esse ponto da PRF é importante, né, que passaria a se chamar, portanto, Polícia Viária Federal, uma novidade. O nome anterior tinha rendido até ali piada, porque era POF, né, Polícia Ostensiva Federal, não é um nome que ficou muito bom ali para a gente ouvir, para a gente falar sobre, renderia palco para piada de fato, então eles fizeram uma mudança em relação a isso. Fala da atuação da Polícia Federal também em crimes de repercussão internacional e interestadual, então aí entram crimes ambientais, entram também crimes que tenham sido cometidos por organizações criminosas, por milícias e que exijam o que o Ministério chama de repressão uniforme. E outro ponto, essa separação entre os fundos, eles tinham ali uma ideia de fazer essa separação, isso, de fazer essa junção, isso não foi para frente justamente por conta de um apelo dos governadores, dos secretários de segurança, assim como eles também atenderam uma demanda para colocar representantes da sociedade civil nesse Conselho Nacional de Segurança, que também vai ser constitucionalizado a partir dessa PEC da segurança, que vem, Clarissa, como uma bandeira que o governo está tentando colocar na segurança e que tem muita dificuldade de traçar ali uma cara para esse ministério com programas, com bandeiras, sobretudo porque as resistências são enormes.
E sem dúvida nenhuma, né, Isabel, esse assunto é um dos temas que mostram como o governo federal, ao deixar passarem alguns ruídos na articulação de propostas importantes, pode acabar dando munição para a oposição. Porque também nesse caso, o que aconteceu? O fato de não ficar transparente ali, a intenção do governo de não usurpar o poder dos estados, de controle das forças de segurança, até essa história da POF, né, o nome, esse tipo de coisa acabou servindo de munição para os governadores, para os parlamentares da bancada da bala que queriam criticar o governo federal, queriam atacar o governo federal. Então, também nesse caso, assim como a gente viu no PIX, assim como a gente viu na taxa das blusinhas, muitas das vezes que o governo federal tenta construir uma marca nova para poder ter um chamariz para as próximas eleições, inclusive, ou ter uma marca da gestão, acaba esbarrando nesse tipo de ruído que acaba comprometendo o resultado final daquele objetivo do governo de sair disso com algo para mostrar para a população, né? O discurso da oposição sai o discurso vencedor, né? Essa lição tem que ser aprendida de certa forma para que eles consigam reverter isso e para que quando haja um programa que de fato é bacana, uma decisão que é bacana, isso seja muito esclarecido e seja pensado esse plano anti-fake news ali desde o princípio, junto com a ideia burocrática, com o ato no Diário Oficial, pensar também em como trabalhar a comunicação disso. Esse é um problema que é generalizado na esplanada dos ministérios do governo Lula 3. E aí, só para a gente fechar esse assunto, Clarissa, quem foi uma voz que falou muito alto contra essa proposta foi o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Ontem também conversei com ele, pegando algumas dessas percepções, né? Essas diferenciações que o governo fez questão, é isso que eu falo de desenhar na PEC que não vai ter autonomia ferida. Na avaliação do governador do estado de Goiás, isso não passa de um truque de palavras, porque a autonomia administrativa você tem, você vai lá, você nomeia um delegado, por exemplo. Agora, a autonomia normativa, na avaliação dele, você não teria, porque uma política que é implementada pela União, na avaliação dele, falaria mais alto mesmo com essas alterações que foram feitas na PEC. Então, ele continua sendo uma voz muito forte para falar contra essa proposta.